180 dias para ser uma nova mulher, 21 dias para construir um novo hábito, 30 dias para aprender alguma coisa nova. Tenho certeza que você já se deparou com algum desses desafios por aí. E confesso para você que o meu maior medo é pensar, e se chegar no final e nada tiver mudado? E se continuar a mesma coisa de sempre? Por isso, nos próximos 90 dias eu criei um desafio para mim mesma para explorar todo o meu potencial criativo e tentar criar recorrência e consistência na minha criação de conteúdo aqui para esse canal. Eu quero provar pra vocês e pra mim que a consistência ali de fazer o seu melhor todo dia é muito mais válido do que ficar preso a esse perfeccionismo que só paralisa a gente e não deixa a gente tirar nada do papel. Esse é o episódio 2 do nosso desafio e hoje eu vou compartilhar como foi um pouquinho dessa primeira semana, o que eu já consegui fazer daquilo que eu trouxe no primeiro vídeo, as tarefas e os objetivos, e o meu quadro no Trello com todo o planejamento dos próximos conteúdos. Foca no que você tá fazendo hoje. Oi, clubinho! Eu sou a Laís Lume, sou designer de marcas e aqui nesse canal eu falo sobre essencialismo na nossa vida e nos nossos negócios, a fim de a gente ter um dia a dia mais intencional, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida escolhida por nós. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu o primeiro episódio dessa série, eu comecei um desafio, de 90 dias para tentar criar mais conteúdo aqui para o YouTube, porque ele ficou abandonado durante muitos meses por conta do meu perfeccionismo. A ideia é que nesses 90 dias eu crie consistência, recorrência na minha produção e nisso recriar todo o meu canal, realmente trazer conteúdos para cá. Sem me apegar às expectativas grandiosas que a gente cria na nossa cabeça ou ao perfeccionismo que acaba impedindo a gente de tirar as nossas ideias ali do papel. Aqui eu vou resumir um pouco quais foram as tarefas /metas que eu criei lá no primeiro episódio pra gente fazer nesses primeiros 30 dias de canal. A primeira tarefa era criar, unir e simplificar as minhas ideias de conteúdo para conseguir trazer elas para cá, Depois, estruturar e planejar esses conteúdos, então roteirizar, ver quais datas que iria sair, definir todo um planejamento da minha linha editorial. A terceira meta era criar um ambiente minimamente funcional. Quando eu falo de ambiente, é de um cenário, para que eu pudesse fazer essa captação. Eu gosto, assim, de um vídeo um pouquinho mais produzido, com uma luz legal, e não ter isso estava empacando muito na criação ali, na captação. Então, eu acho que isso era necessário para que eu pudesse realmente criar essa recorrência. E por último, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu já tinha gravado alguns vídeos aqui para o YouTube, mas eu sentia que estava muito distante da minha identidade visual profissional. Como eu disse para vocês, eu sou designer de marcas, então eu tenho um estúdio já e trabalho em cima da minha própria marca pessoal. Então eu já tenho uma identidade visual construída e eu não estava conseguindo ver como trazer aqueles elementos para a edição de vídeo. Então, para mim, era uma necessidade também conseguir conciliar todas as minhas plataformas, para que todas tivessem a mesma linha visual. Então essas são as 4 principais tarefas para esses primeiros 30 dias, então para o primeiro terço do desafio, São tarefas que dá pra gente desenvolver e eu vou mostrar para vocês como foi, o que eu já consegui fazer durante essa semana. Honestamente, eu achei que a primeira semana seria um pouco mais difícil, porque eu senti que era como o ano novo. Sabe quando você cria todas aquelas metas para o ano novo e daí você acha que você vai acordar no dia 1º se tornando aquela pessoa com aquelas metas ali que você definiu. Então é muito difícil mudar o nosso comportamento, E até mesmo criar novos hábitos, assim, muito rápido. Mas como eu já tenho, assim, uma criação de conteúdo mais constante para as outras plataformas, eu achei que foi ok essa semana. Outra coisa também que eu acho que essa motivação inicial deu um gás para que eu realmente me comprometesse a fazer essas tarefas e começar a tirar esse projeto do papel, da minha cabeça, da tela do computador e trazer aqui pra vocês em formato de vídeo. Então eu tô conseguindo até fazer as coisas. A única coisa, como eu tô falando coisa hoje, O único item, característica diferente é que diante de todas aquelas tarefas que eu mostrei pra vocês, que foram definidas no primeiro episódio, eu fiz elas de trás pra frente. Se vocês já viram os 2 primeiros vídeos que saíram esse mês, na semana passada, vocês viram que os elementos da identidade visual eu já consegui trazer para esses primeiros 2 vídeos. Então, eu já consegui eliminar essa tarefa. Eu consegui criar um modelo de vídeo que funcionasse para mim, consegui definir o estilo da tipografia que eu ia usar, consegui também trazer a trilha sonora. Na verdade, eu reaproveitei uma trilha sonora que eu já usava antes, porque assim, eu até tentei procurar novas músicas, mas não casava, sabe? Com o jeito que eu falo, não tava gostando. E eu não quero investir dinheiro nisso agora, ou assinar alguma plataforma para ter músicas exclusivas, legais nesse momento, porque, bom, eu tô começando, tenho que
começar com o que eu tenho, né? Então eu uso o próprio acervo de músicas e sons do YouTube. Então essa fez sentido, essa que vocês estão ouvindo agora, e eu defini como a trilha para os próximos vídeos também, pelo menos para os vídeos desse mês. A tipografia é a própria Montserrat mesmo, já é a fonte que eu uso dentro da minha marca, então para mim é muito fácil usar ela. É uma fonte que eu amo e é muito difícil abrir mão. Eu tentei usar outras fontes em alguns outros vídeos, mas eu não tava curtindo. Então, vamos ir pro básico, né? Vamos voltar pro básico, porque já é fácil pra gente fazer aqui, que pra mim é a Montserrat, é usar elementos ali mais rápidos pra minha edição, pra minha própria edição ser mais rápida, e até pra, como eu disse no primeiro vídeo, se ficar alguma coisa difícil, vai se complicar pra mim, porque daí eu não vou desistir, eu vou postergar, vai ficar chato, vai ser aquela parte do trabalho que eu fico procrastinando. Então todas as fases da ideia, da criação de conteúdo, de escrever o conteúdo, de gravar, de editar e de postar, tem que ser tudo assim, mamão com açúcar, sabe, gente? Eu quero muito aprimorar as minhas habilidades de edição, de criação e tudo mais, mas nesse momento o foco é criar consistência. Então, vamos pelo básico, pelo arroz com feijão, como a gente fala, né? O básico bem feito, pra também não ficar preso a muitas expectativas. Aí eu quero fazer uma coisa, eu vou precisar aprender e eu não tô com tempo agora. Então, vamos focar em primeiro criar recorrência. Quando eu tiver mais tempo, eu vou aprimorando essas habilidades que eu acho que eu consigo aprimorar. Sobre o ambiente, eu falei que talvez ia manter esse mesmo e por enquanto pra mim tá funcionando bem. Eu tô gostando da iluminação, na hora de editar ali tá ficando legal. Além da edição do vídeo horizontal, eu tô fazendo corte. Então, a forma como eu tô captando o vídeo tá funcionando pra fazer esses cortes também pra me postar lá no TikTok. Talvez no Instagram ainda não defini isso, mas nos shorts aqui também. Pra conseguir alcançar outros públicos e quem sabe converter eles em inscritos a partir desses cortes. Então, por enquanto vai ficar dessa maneira mesmo. Talvez eu vou botar uma planta aqui atrás para ficar mais legal. E vou pensar em outros aprimoramentos. E aí, caso eu tenha um novo quadro aqui, que eu preciso de um formato diferente, às vezes gravar em pé, às vezes gravar de outra forma, aí eu repenso. Mas como eu disse pra vocês lá no primeiro vídeo, uma coisa que tava me travando muito era isso, né? Não ter a casa perfeita pra gravação, não ter o ambiente perfeito. Então, eu acho que aqui, ó, vocês não estão vendo a bagunça que tá atrás de mim. Então tá bom. Só no fato de eu ter feito as coisas de trás pra frente, eu acho que deu pra perceber que eu consegui colocar o perfeccionismo ali em segundo plano, porque eu acho que antes eu focaria, não, primeiro eu preciso estruturar, primeiro eu preciso simplificar as ideias, criar os conteúdos, aí depois, aí você pensa no ambiente, depois você pensa em captar. Ou então, vamos fazer essa primeira edição, depois a gente pensa nos elementos. Não, eu sentei pra fazer as duas primeiras edições, já pensei nos elementos, já consegui resolver essa partezinha, e depois vamos fazer a criação dos outros conteúdos que estão ali parados, só estão na ideia ainda, que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vejo que eu consegui, assim, tipo, não precisa seguir essa ordem. A gente pode fazer diferente da forma que dá agora. Então, nisso a gente viu. Consegui definir os elementos da identidade visual pros vídeos e consegui definir ali um ambiente e tornar eles ali funcional. A iluminação tá sempre nos mesmos pontos, então eu consegui criar uma padronização legal. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, unir, simplificar as minhas ideias e estruturar elas ali ao longo do nosso calendário editorial, né? Pra fazer esse planejamento desse conteúdo. Por isso, vamos abrir um quadro no Trello? Eu simplesmente sou fissurada no Trello. Para cada coisa que eu vou criar, um projeto que eu vou começar, até para as minhas metas, eu crio quadros no Trello. Para mim fica muito mais fácil visualizar, criar tarefas, ver o que eu estou conseguindo evoluir ou não, sabe? Do que usar só o papel ou só o bloco de notas do celular ou até mesmo o Notion. Eu sei que o Notion dá muita coisa pra gente fazer. Eu acho que esse excesso de opções me dá uma travada. Eu fico meio, não sei o que eu faço aqui. É como se fosse realmente uma tela em branco, que eu posso fazer qualquer coisa, não tenho nenhuma limitação, e aí eu fico bloqueada. Isso dá até um tempo para outro vídeo. Então eu prefiro o Trello, que te limita, pelo menos a versão gratuita que é o que eu uso. Te dá uma limitação, você usa ali o método Kanban, acho que funciona bem, eu gosto. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou então o nosso Trello.
Pra mim, além de colocar todas as tarefas, as ideias, é muito importante entender por que esse quadro existe, até pra mim entrar nele e ler aquilo e relembrar. Não, vamos lá, então eu vou criar esse espaço aqui. Então eu sempre gosto de trazer uma coluna com a introdução. Então, o sobre do canal, né? Eu coloquei aqui que a minha ideia é que eu quero criar um espaço onde o bem-estar não é um destino, mas uma jornada imperfeita e contínua, assim como a nossa vida. Então, toda vez que eu entrar para criar um conteúdo, eu vou dar de cara com essa frase e eu vou me sentir mais motivada. Também coloquei a nossa linha editorial, que é basicamente 2 quadros, né? O do desafio de 90 dias, pra gente criar consistência na criação pro canal e documentar tudo isso, né? E o segundo, que é o essencialismo na vida. Então, para criar uma vida, uma rotina intencional, ao entender o que é realmente importante pra gente. Então, vai ter vídeos específicos sobre esse tema. Por enquanto, a gente tem só esses 2 quadros, essas duas temáticas para tratar aqui. Eu acho que já é suficiente, se não for até demais, para esse primeiro mês. Talvez eu traga... Eu tô com algumas outras ideias de quadro, mas eu vou deixar pra gente testar talvez no próximo mês, se eu estiver mais tranquilo. E a frequência. Os vídeos do desafio vai sair aos sábados, ao meio-dia. E os vídeos sobre essencialismo vai sair às quartas, ao meio-dia também. Além dos vídeos horizontais, para todos esses vídeos que eu criar, eu quero fazer cortes dele. Cortes do próprio vídeo horizontal para postar aí no Short e no TikTok. E nisso eu vou vendo como vai performando. Se eu ver que alguma coisa funcionou melhor e tal, a gente investe. Eu vejo que tá performando ok, o mínimo, então vamos continuar assim. Em média eu tenho o alcance de 500 visualizações no TikTok, se manter isso tá bom, né? Já se hidratou hoje, amiga? E aí eu tracei as metas e dividi também entre metas pro canal e metas pra minha vida através do canal. Então pro canal é ter até o fim de maio 7 vídeos com conteúdos estruturados, editados e postados. Eu coloquei aqui 3 vídeos sobre o desafio e 4 vídeos sobre o essencialismo, mas eu já vou até mudar, sabe por quê? Eu já tive as ideias dos conteúdos e no final deu 8 conteúdos para esse mês, então vai dar 2 vídeos por semana certinho e vão ser 4 sobre o desafio e 4 sobre o essencialismo. Aí eu já coloquei aqui também, né, ter os elementos da minha ID visual na edição dos vídeos, a gente já conseguiu alcançar isso, então eu já assinalei aqui, né, e ter um ambiente cenário minimamente funcional também já conseguimos, já assinalei aqui. E aí, quais são as metas que eu quero alcançar na minha vida? Através de toda essa produção de conteúdo pro canal, né, através do meu canal no YouTube. Acho que uma das metas é o quê? Ficar rica, milionária e muito famosa. A outra é documentar o final dos meus 20 e poucos anos, que daqui uns 3 anos eu vou 30, então vamos documentar. Talvez trazer até na parte do essencialismo, porque eu vou trazer muito sermão, esses sermões servir pra mim. Vai ser quase que uma homilia. Pra quem é católico, é quando o padre fica dando chicotada no pessoal. E brincadeiras à parte, na verdade, o que é, né? Sempre que eu achar que não tá bom o suficiente aquilo que eu criei no roteiro, ou como ficou a minha gravação, ou como ficou a minha edição, postar do mesmo jeito e tentar aprimorar nos próximos. Então, em vez de falar, não, eu preciso arrumar isso aqui, regravar isso aqui, não. Manda bala. Posso. E aí eu anoto, né, Laís, esse aqui eu vou melhorar tal. E melhoro no próximo. E a segunda coisa é comemorar cada vídeo postado, mesmo que de forma simples, porque cada vídeo que eu postar vai ser tipo uma micro vitória de um desafio grande. Quando eu cumprir esse desafio como um todo, a gente vai arregaçar, entendeu? Vamos fazer uma comemoração muito louca. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente 2 vídeos já saíram nesse canal na semana passada. Então vamos aplaudir. Aê! Parabéns, Laís, continue assim. E se você também tá fazendo esse desafio junto comigo, parabéns pra você que já conseguiu postar também. E aí eu vou falar com vocês sobre as ideias que a gente já tem até esse momento. Eu criei uma coluna só pro baú de ideias, então eu vou jogando todas as ideias que eu tiver aqui. O que a gente tem agora no baú de ideias que ainda vai ser escrito, gravado, editado e postado. Então, 90 dias pra recriar meu canal, o episódio 3, que é pra sair no dia 17. E aí eu quero mostrar como eu estruturo e edito os meus vídeos. Eu acho que vai ser legal ali mostrar a parte da minha criação mais interna também, né? Não só falar sobre o desafio, como tá sendo, mas como eu tô cumprindo ele. Então, mostrar como eu faço as minhas edições. Eu pensei em também compartilhar 3 livros que me mostraram, né, como ter um pouquinho de paz ali, além da terapia, de todas as outras coisas que eu faço pra alcançar ela. Mas eu tô em dúvida ainda sobre esse conteúdo, porque tá com uma pegada meio gospel, não tá não? Eu não sei se eu vou manter ele. Vamos ver, se vocês vão descobrir em breve. Aí a outra ideia, 90 dias pra recriar meu canal, episódio 4. E aí eu vou analisar, né, como foi esse primeiro mês de desafio, que deu certo, o que não deu certo, e quais são os planos pra junho. Daí esse vai sair no dia 31 de maio. Aí eu também tive outra ideia, também tá aqui só no baú de ideias, né? E se alguém ligasse pras coisas que você compartilha na internet com a ideia de indicar os meus favoritos do mês?
já que é pra gente indicar, né, falar um pouco e tal, quem sabe. Mas também não sei ainda, porque não me parece um vídeo que vocês veriam, sabe? Que eu não sou famosa. Acho que é mais legal ver alguma coisa indicando quando a pessoa já é uma referência pra gente. Eu acho que nesse início talvez não seja tão interessante. Me digam vocês. Se vocês tiverem ideias de conteúdo também pra me dar, comentem aqui embaixo. O que tá no processo de escrita, né? Você pode criar sua vida dos sonhos, mas tem um preço. Eu fiz um conteúdo lá pro meu Instagram, que é assim, tipo, todo mundo quer ter uma rotina perfeita, mas ninguém... uma rotina saudável, mas ninguém quer impor limites, por exemplo. Todo mundo quer ter motivação na academia, mas ninguém quer ter disciplina pra conseguir manter ali. Esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer? Que cada escolha que a gente tem, cada coisa que a gente quer, exige um pouquinho de sacrifício. E aí, a ideia é isso, trazer essa minha visão pra esse vídeo. E aí, tá na parte de escrever. Então, como funciona o processo aqui? Boto as ideias no baú de ideias. Vou escrever a ideia? Trago pra aqui pra escrever, pra gente montar o roteiro. Montei o roteiro? Vou pra parte de gravar. Foi gravado? Vai pra coluna de editar. Foi editado? Vai pra coluna de postar. E no final, eu vou fazer umas análises aí pra ver o que rolou, o que teve uma performance legal, qual que não teve e tudo mais. Hoje, o que tá pra gravar? Então, o roteiro tá pronto, que é esse episódio que eu tô gravando agora, episódio 2 do nosso projeto, né? Mostrando meu planejamento e a estruturação do conteúdo. Então, o roteiro tá prontinho aqui. Eu ainda nem coloquei, na verdade, eu sempre coloco aqui os metadados. Então, tags que eu vou colocar na hora de subir pro YouTube, coloco a descrição também, os links. Eu preciso colocar aqui ainda. Mas aí eu coloco na hora de... Quando for pro postado, eu incluo isso. Tá pra editar os dois tipos de perfeccionismo, na verdade, eu já editei. E provavelmente já postei se você tá vendo esse vídeo. E já foi postado hoje, 90 dias pra recriar meu canal, episódio 1. Eu ainda nem tive coragem de abrir pra ver, tipo, quantidade de visualizações nem nada. Porque eu não quero me prender a isso e ficar meio decepcionada, sabe? Então ficou assim o nosso quadro no Trello. Ele é muito simples, né? Fácil de visualizar, é rápido pra gente criar. Bom, finalizamos ali, então, a recapitulação do primeiro episódio. Minha criação ali do quadro do Trello, né? Como funciona esse meu fluxo de criação, planejamento e estruturação dos conteúdos. E eu queria falar pra vocês agora o que eu aprendi nessa primeira semana com esse desafio que eu me propus, né? Acho que a maior lição é pensar que começar pequeno é melhor do que pensar muito grande e não começar. Igual, eu tô dividindo em partes, tô vendo o mínimo possível que eu posso entregar agora, sabe? Pra conseguir criar realmente essa consistência. E quando isso já estiver habituado, quando isso já estiver dentro, estabelecido legal dentro da minha rotina, eu coloco mais coisas. Outra coisa também é que às vezes uma ideia ou outra não parece fazer muito sentido na minha cabeça, ou eu fico incerta. Então eu gosto de dar uma pensada antes de jogar pro Trello, em vez de jogar todas as ideias ali e depois eu também fico atolada de ideias e não sei quais que eu jogo pra frente, coloco pra realmente ser escrita, gravada, editada, sabe? Então eu tô pensando, às vezes eu tenho uma conversa no WhatsApp comigo mesma, eu coloco alguma ideia lá e depois eu vou lá nesse WhatsApp e vejo as ideias que eu tive e vejo, será que isso aqui é interessante pra colocar agora? Se não for, eu deixo meio que de lado, sabe? Eu não ligo, não sou muito apegada a fazer todas as ideias que eu tenho. Ou, não, essa ideia aqui precisa ser salva. Eu não sou muito apegada a isso, porque depois de todos esses anos, 5 anos fazendo conteúdo, eu vejo que realmente nem sempre toda ideia é feita pra ser falada. Às vezes é uma coisa que você pode colocar, que essa ideia é legal, mas eu preciso inserir ela em outra parte da minha vida ou da minha empresa, não necessariamente no conteúdo. Então, fica a dica também. E essa pressão de compartilhar o processo, eu achei que ia ser um pouco mais assustadora, mas na verdade está me mantendo bem responsável e fazendo com que eu realmente assuma ali, não, vamos fazer então, já que a gente está documentando e compartilhando. Se ajudar pelo menos uma pessoa, eu acho que tá valendo a pena. Se eu for ajudada, já tá valendo a pena, né, gente? Cara, se eu for ajudada, esse desafio valeu muito a pena. E aí, quais são, ali, as minhas ideias, né, meu planejamento para as próximas semanas? Então, terminar de estruturar e criar os conteúdos que tá ali no baú de ideias, pra gente ir produzindo até chegar ao final do mês e ter todos os conteúdos prontinhos, editados, gravados, editados, postados também. E eu acho que ali pro final de maio eu já vou ter as ideias para junho também, né, porque não dá pra fazer assim, muito em cima, senão eu fico atolada. Então, se eu tiver mais ideias, eu já vou jogando ali, mas aí eu deixo pra fazer pra junho. Quero mostrar ali no terceiro episódio como que é meu processo de edição, né? Então, como que eu penso nessa edição que vocês estão vendo aí, como eu me organizo, como eu faço, por onde eu faço. Então, vou planejar pra fazer essa... Como eu tô gravando esse vídeo, eu vou gravar um outro, dá pra fazer de um desses, sabe? Como eu edito. Acho que vai ficar legal. Também quero aprimorar, como eu já disse, o meu sistema de criação mesmo, mas não é o foco agora. O foco agora são aquelas metinhas que a gente já construiu
no primeiro episódio, e aí quem sabe eu coloque alguma meta de aprimoramento para o próximo mês. E por último, né, a última coisa é no final do mês ter os oito conteúdos ali programados, postados, bonitinho, feitos. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, vai ser sucesso. Vamos ver como vai ser. Me mandem boas energias. E aí, pra gente encerrar todo esse meu falatório, o que eu percebi, né? Que 80% do projeto é começar ele. E aí o resto a gente vai fluindo. Outra coisa que eu gosto de pensar também, que eu aprendi com o livro Hábitos Atômicos, é a gente moldar o nosso comportamento para aquilo que a gente deseja ser. Então, em vez de falar, eu estou tentando recriar o meu canal no YouTube, e aí eu estou fazendo isso e aquilo para isso. Não. Eu sou criadora de conteúdo. Eu não estou tentando fazer nada. Eu sou criadora de conteúdo. Então, eu assumo que eu sou isso, sabe? Fica mais fácil pra gente realmente tornar aquilo tangível. Aí essa primeira semana a gente pôde ver que eu consegui deixar um pouco o perfeccionismo de lado. Eu acho que planejar e tomar uma ação em cima é melhor do que ficar só planejando e matutando na cabeça sem tirar nada do papel. Como eu disse também no vídeo do perfeccionismo, eu acho que a gente vai tratar muito sobre isso ainda, para além da autocobrança, porque realmente é uma coisa que paralisa a gente, pelo menos me paralisa muito. Então, só de superar essa vozinha na minha cabeça que fala que não tá bom o suficiente, é um alívio. Aí eu quero saber de você, o que você tá achando desse desafio? Você começou esse desafio também? Eu espero que eu tenha inspirado pelo menos um de vocês a voltar e a criar conteúdo, seja pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, não importa, mas que vocês estejam também tentando criar essa recorrência e, claro, se cobrando menos, né? Se cobrando menos e tentando driblar aí o perfeccionismo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês em breve.